O CAL, Centro Amazonense de Oftalmologia, que você conhece pela qualidade do atendimento, pela realização de exames especializados, pelos mais modernos equipamentos e pela referência nacional nas cirurgias de cataratas e refrativas. Que fica no edifício Cristal Office, ao lado do Manauara Shopping, 7º andar, sala 704, telefone 3305-2511 e WhatsApp 984038329. No primeiro bloco, neste bloco, aliás, nós vamos falar de opções sexuais com a ginecologista e coordenadora do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero, doutora Dária Neves. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e inscreva-se no nosso canal. Visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV do Norte de Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30, sempre com assunto muito palpitante, e lá se vão 30 anos de programa e a gente tem o orgulho de estar na emissora que nós nascemos. Hoje, líder de audiência na nossa cidade, nosso programa segundo lugar de audiência, graças a Deus, e sempre oferecendo para vocês o que há de melhor, o que há de bom, trazendo para vocês umas mini consultas que nós não podemos estender muito, mas a gente traz pessoas habilidosas, pessoas que têm uma história e que têm um benefício para que possa somar ao seu conhecimento. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Telefone 98455-5227. Tem um amplo estacionamento, é um estacionamento ecológico, você está no meio das árvores, você está no meio da natureza, porque aqui respira-se natureza. Aqui nós não temos perigo de ser contaminado por um vírus, porque nós estamos num bosque. Nós estamos sozinhos aqui dentro de um quintal enorme, onde você tem árvores e outras coisas. Então, Churrasco da Vila, você tem aquela costela de chão que, olha, gente, diferente das que vocês já comeram. Eles precisam experimentar. Além disso, foi uma casa que começou com uma hamburgueria, então tem tradição também nos hambúrgueres. Mas você toma aquela cerveja gelada, você tem um peito de frango também, você tem um contrafilé, uma picanha, enfim, churrasco é o que não vai te faltar. E hoje e aí tem mais, voltou o delivery da churrascaria da Vila. Delivery almoço e jantar, você pode ligar agora, 98455-5227. Sexta e sábado, uma vasta programação cultural. Você tem música ao vivo, você tem o melhor da MPB, você tem boi, enfim, os produtos de época você tem aqui todos os sábados no jantar. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Dária Neves, ginecologista e a coordenadora do Ambulatório de Diversidade Sexual e também sexual e gênero, não é isso? Exato. Para mim é uma coisa bastante nova e isso, como a gente tem essa finalidade que são descobrir os profissionais que nós temos aqui, hoje a gente vai falar de sexualidade. Muito embora ela seja ginecologista, mas nós vamos falar de sexualidade. Linha direto com a doutora Dária, 3612-4248. Doutora, primeiro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Agradecemos porque sabemos que ela já conhecia o nosso programa, isso nos honra. E eu queria abrir assim, eu já abri logo de talo, pum! Primeiro eu vou lhe convidar para fazer uma higienização das nossas mãos, para evitar que isso possa ter um vírus ou algo parecido. Então a gente faz Exato. isso porque faz bem. Estamos nos libertando das máscaras, Pois mas é. do álcool e Do da álcool é higienização preciso. ainda é necessária. Sim. Então, doutora, simplesmente a pessoa resolve que quer trocar de sexo. É só ele querer e pronto? Ou ela?
A questão, primeiro, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço esse local agradável e estar aqui nessa oportunidade. Boa noite a todos, todas e todes, né? Todes. Que provavelmente vão nos escutar. Então, as pessoas não trocam de sexo. Essa questão da identidade de gênero, elas já nascem com essa identidade. Então, o sexo biológico de qualquer pessoa, ele vai permanecer. A gente chama isso de sexo genético. É o cromossoma, é o cariótipo, é o 46XX, o 46XY e algumas cromossomopatias, né? Que vai ter um X a mais, um X a menos, um Y a mais ou um Y a menos. E aí adentra nisso os intersexos. Então, uma pessoa ao nascer e desenvolver, crescer, uma criança que começa a não ter a percepção, ela não se identifica com aquele corpo que ela traz, né, geneticamente, são justamente as pessoas que são as pessoas transgêneros. Então elas já nascem que na sua identificação visual, ela visualiza aquele corpo masculino ou feminino, mas ela se olha e ela não se vê nesse feminino, nesse masculino. Por isso que a gente diz que elas não trocam. No decorrer do crescimento, do entendimento ali dos familiares, do comportamento dessa criança e desse adolescente, ele vai começar ali a se identificar se é uma pessoa trans, se é uma... E aí a gente às vezes faz diagnósticos de intersexo e também esse intersexo pode ser uma pessoa trans. Ou ele pode não se identificar com as duas questões e ser uma pessoa não binária. E aí ele vai começar a tomar decisões no seu comportamento, no seu visual, do que ele se tem satisfação, para que não lhe cause o que nós chamamos de disforias ou transtornos assim psicológicos, porque ele ao se ver, ele não se agrada, ele não quer, não é aquilo, doutora, que ele se identifica. Qual é a diferença da homossexualidade com a condição trans? Vamos lá. Uma pessoa transexual é uma identidade de gênero. A homossexualidade é a sua orientação sexual. A gente está falando, não, a gente está falando de coisas diferentes, demais, de nada. As pessoas trans não são doentes, as pessoas intersexos não são doentes e a questão da sua identidade sexual não tem nada a ver com a sua questão de gênero. Uma pessoa trans, ela pode ser hétero. Uma pessoa intersexo, ela pode ser hétero, ela pode ser uma pessoa homossexual, ela pode ser uma pessoa pansexual, que é aquela que tem uma diversidade de escolhas com as suas parcerias. Então, a gente não vai abordar a homossexualidade. A questão trans são pessoas que se identificam, não se identifica com o seu sexo genético, com o seu sexo cromossômico de nascimento, porque ao se visualizar, ela não se identifica com aquele corpo masculino, com aquele pênis, ou, no caso, com aquela vagina, com aquela mama. E para a sua saúde mental, para o seu comportamento, que assim ela deseja que aquele corpo se torne o gênero que ela se identifica. Então, por isso que eu disse, não se troca o sexo. Nós, através de tratamentos específicos, ajudamos a essas pessoas no seu visual, no seu corpo, fazer de uma forma hormonal o bloqueio, por exemplo, de uma mulher trans. O que é uma mulher trans? É uma pessoa que o seu sexo genético é XY, mas ela se identifica como mulher. Então ela deseja o cabelo, uma cutis, um corpo afeminado e não necessariamente tem a necessidade de retirar o pênis.
Algumas desejam a retirada do pênis e aí existem cirurgias específicas. Já se e faz deseja aqui a mama. Não, em Manaus nós não realizamos ainda, por alguns motivos. Nós não temos ainda um hospital equipado adequadamente, nem para cirurgias de mulheres cis, quanto mais de mulheres trans e de homens trans também. E nós precisamos ainda em Manaus de políticas públicas para esta questão de habilitação de hospitais, de materiais específicos, embora já temos alguns profissionais capazes de fazer essas cirurgias das mulheres trans. Dos homens trans, nós já realizamos algumas cirurgias. O homem trans faz a mastectomia, então os cirurgiões plásticos, os mastologistas realizam isso. Aqui em Manaus nós já fizemos algumas mastectomias de homem trans. Temos um excelente cirurgião plástico que faz parte da nossa equipe, Dr. Sérgio Tamborini, que já está realizando essas cirurgias. Eu, como ginecologista, nos homens trans, nós fazemos uma cirurgia que seja a retirada do útero, para que não menstruem, e a retirada do ovário. Então, para de produzir um hormônio que chama estradiol, e nós podemos introduzir um hormônio chamado testosterona para dar aquele aspecto visual da identificação do homem trans, daquele pelo, barba, músculo, né? Então, é isso que nós já fazemos. Então, para os homens trans, nós já fazemos sim as cirurgias.